Lucas capítulo 3, versículo 2. Pastor Carlos, o senhor poderia abrir para mim Lucas 22, 39? Lucas, guarda essas passagens que eu estou dando a vocês, por favor. Lucas 22, 39 com o pastor Carlos. Lucas 23, 26. Você está com a sua Bíblia, pastor Daniel? Lucas, então, você fica aí com Lucas 23, 26. Pode ser? Irmão Valmir, Valmir, para mim. Fique para mim com Lucas aí, por favor, 23, 33. Amém. Eu vou pedir para o... Você pode pegar isso para mim, Lucas 24? Não? Não, se não dá, eu leio, tudo bem. Pega. A senhora pode pegar para mim Lucas 23, Lucas 24? Fique com essa passagem bíblica, Lucas 24. E o último, pastora Diana, a senhora pode ficar com Atos 2 para mim? Isso. Amém? Amém. Amém, queridos? Amém. Eu quero entender uma coisa com vocês aqui nessa noite. Nosso pastor, o pastor João estava falando. Às vezes as pessoas têm suas debilidades, domingo, não está na igreja. Eu sempre conto assim, quando você não consegue ir na igreja no domingo, automaticamente você vai ficar 15 dias sem ir na igreja. Não é? Às vezes, porque você só vem no domingo, você fica 15 dias. Eu aprendi uma coisa muito engraçada na minha vida, que é real. É que a gente, na verdade, não mede as coisas na sua dinâmica, mas é fato. Você pode perceber que nós não conseguimos ler a Bíblia no nosso dia a dia, até como lemos na igreja, que seja 2, 3 passagens bíblicas, não é isso? Temos a dificuldade no nosso dia a dia, são as nossas correrias, é fato. Então eu penso assim, a palavra de Deus é alimento? É ou não? Então quando você não se alimenta, na verdade, você consegue ficar 15 dias sem se alimentar? Se você fizer isso, automaticamente talvez você até consiga, mas você vai ficar o quê? Fraco, debilitado, na verdade, sujeito a algumas enfermidades por causa da sua resistência. Então, traga isso para o reino espiritual. Fique 15 dias sem se alimentar do reino espiritual. Uma coisa é fato, a sua fé que vai ficar abalada, porque se a palavra é alimento, a Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu deixo de me alimentar, automaticamente eu vou ficar um pouco desnutrido. É que as pessoas não percebem essas pequenas coisas, mas são coisas que o diabo trabalha em detalhes. Ele trabalha em detalhe na nossa vida. Por isso que eu digo assim, que o crente, ele não vai perecer às vezes pelo pecado grande. Porque é engraçado, quando você olha assim, poxa, hoje eu me converti. A senhora fumava? Parou de fumar. Você bebia? Parou de beber. Você mentia? Parou de mentir. Amém. Mas é só esse pecado? Aí você vai observar, na verdade, que o que vai prejudicar a gente vão ser as pequenas coisas, não são as grandes, porque algumas nós deixamos, mas as pequenas, a gente vai deixando porque ela vai entrando nas nossas vidas. Mas o que eu quero aqui trabalhar nesta noite, Deus falou muito no meu coração hoje, que a gente precisa entender que nós precisamos passar por alguns lugares que Jesus passou. E não existe atalho, nós gostamos de atalho. Olha para o seu irmão, diz, atalho é bom. Não é? Sabe um atalho quando eu digo assim? Existem pessoas que você pode perceber, ela não vem orar. Mas você vem para a igreja, ela diz, faz o quê? Ora lá por... Amém, é bíblico. Orar pelos outros é bíblico, nós precisamos. Mas sempre também, às vezes nós precisamos nos esforçar e fazer a nossa parte. Isso também é importante. E Jesus, Ele nos ensina uma coisa, que Ele passou por alguns lugares e não adianta nós queremos nos desculparmos ou acharmos que nós não precisamos passar em alguns lugares que Ele passou. É necessário que passamos e traçamos os caminhos que Jesus traz. É por isso que Ele diz, eu sou o caminho. Anda comigo, anda nele. Isaías não disse isso? Esse é o caminho, andai nele. Andai nele, andai com ele. Quando Jesus disse assim, eu sou o
nós. Deus fala através de nós. Então, eu entendo uma coisa, olha o que o seu irmão diz, nós precisamos passar por alguns lugares que é inevitável. É inevitável não passar, precisamos passar. O primeiro lugar que nós precisamos passar, que Jesus passou, está lá em Lucas capítulo 3. O que diz aí, pastor John? Se puder ficar de pé, por favor. Lucas 3, 2. Isso. Sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João. Não, Lucas 3, 2, isso? Isso, 3, 2. Não é do batismo, não fala de batismo? Olha direito aí. Lucas capítulo 3, versículo 2. Em que Jesus foi batizar. Olha direito. Lucas capítulo 3, versículo 2. Isso, sendo Anás e Não, Caifás. eu estou errado aqui, não. É isso mesmo, está certo. Lucas 3, 21, perdão. Lucas 3, 21. Lucas 3, 21. Diz. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu. Amém? Amém. Glória a Deus. Vendo João Batista batizando todo o povo, e também Jesus veio se batizar. Quem veio se batizar? Ele precisava. Era necessário que Jesus fosse batizado. Mas a Bíblia diz que Jesus não é filho de Deus. Jesus não é antes da fundação do mundo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas a minha Bíblia diz assim: todo que crer e for batizado será salvo. Eu só tenho que crer. Eu tenho que ser batizado. Todo que crer e for batizado será salvo. Então eu preciso ser batizado. Jesus fora batizado e passou pelas águas porque ele tinha que cumprir com a lei dos homens. Todo homem nascido de mulher tem que passar pelo batismo. Aceitou Jesus? Vai passar pelo batismo, que tem um simbolismo: batismo, morte e ressurreição. Eu preciso passar por isso. Eu não posso servir a Deus o tempo todo da minha vida sem entender que eu preciso ser batizado. E não é uma coisa de sentir. Tem gente que diz: eu ainda não senti. Isso não é sentimento, isso é ordem, isso é lei. Eu tenho que cumprir, não é eu sentir. Eu não senti ainda. Então para, olha que o seu irmão diz: vai sentir e vai se batizar. Glória a Isso é Deus. importante, não adianta só sentir. Glória a Deus. É a mesma coisa do perdão. Tem gente que diz: eu não senti ainda de perdoar. Quem já ouviu isso? Levante a mão. Jesus disse bem claro assim: se você não perdoar, não será perdoado pelo meu Pai que está no céu. Pronto. Ele está mandando você perdoar ou mandando você sentir de perdoar. É ordem, é lei. Ele diz: é uma ordenança. Isso eu não mudo pelo meu sentimento, pelo que eu acho. Isso não é o que eu acho, é o que é. Se eu sirvo a Deus, tem que ser o que é, não é o que penso, não é o que acho, é o que é. Porque só assim Ele pode agir. Por isso que a Bíblia diz uma coisa: e Ele teve que ser batizado. Ele teve que passar pelo batismo. É um caminho, não existe atalho. Amém? Posso ouvir glória a Deus ou não? Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia? Segunda coisa, está lá no 22:39, por favor. E saiu, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Que é o o tema é o Getsemane, não é isso? E como de costume, ele foi para o Monte das Oliveiras, que é o Getsemane. Pode sentar, por favor, pastor. Muito obrigado. Querido, Jesus tinha um hábito. A minha Bíblia diz: como de costume, ele foi para o Getsemane, para o Monte das Oliveiras. O Getsemane, um lugar que eu preciso passar. Porque o Getsemane foi onde ele foi traído. O Getsemane foi onde, na verdade, ele teve vontade de desistir. O Getsemane é um lugar que ele suou com
sangue em oração. O Getsemane foi um lugar que ele foi abandonado pelos seus discípulos lá na beira do monte. Pode olhar o texto para você ver. O Getsemane foi um dos lugares mais terríveis que Jesus passou. Quando ele chega no Getsemane, ele olha para os seus discípulos e fala: olha aqui comigo, vigia um pouco aqui comigo, e subiu. Quando ele sobe, ele começa a orar e o seu suor começa a se transformar em sangue. Por quê? Porque era um lugar de revelação. Obrigado, meu pastor. Porque era um lugar de revelação. Quando a Bíblia diz que Jesus está orando, que o seu suor se transforma em sangue, sabe o que acontece? Ele olha e diz assim: Pai, por toda a vida, aparta de mim esse cálice. Sabe por quê, irmão? Ele estava tendo uma visão de tudo que iria acontecer com ele. A chibatada, a pele saindo, o espinho entrando na cabeça, o sangue escorrendo na verdade. E ele tem vontade de dizer: Pai, aparta de mim, mas por todavia, faz a tua vontade. Olha, Deus, É por isso que eu preciso, na verdade, entender. Eu preciso passar pelo Getsemane. Aí a minha Bíblia diz que quando ele olha e desce, os discípulos estão dormindo. Por quê? Porque tem hora, querido, que não adianta você contar com ninguém. É você e Deus, é você e Deus, é Deus e você. Não vai dar para contar com ninguém. Porque é uma coisa que Deus está te levando a ter uma intimidade com Ele. Por isso que quando Ele diz: quer falar comigo, em segredo, entra no teu quarto e tranca a porta. O quarto é lugar de intimidade. Por isso Ele manda entrar no quarto, trancar a porta e falar com Ele. Porque é um lugar que você pode gritar, berrar, chutar, e Ele está lá dizendo: pode falar, filho, eu estou te ouvindo. Glória a Deus. O Getsemane foi um lugar, na verdade, que ele foi traído, mas ele sabia. Ele olhou para o seu traidor e disse: pode fazer o que você precisa fazer. Por quê? Porque eu sei para que fui chamado. Eu sei por que estou aqui. Então faz o que você tem que fazer. Jesus passou por isso. Olha para o seu irmão e diz: nós não gostamos de passar por isso. Não, olha dentro dos olhos dele assim e diz: nós não gostamos. Porque nós não estamos acostumados. Porque nós não somos, na verdade, preparados. Mas deixa eu te dizer, é por isso que nós dependemos e precisamos do Espírito Santo. Porque é Ele que nos prepara para isto. Glória a Deus, amém. Ninguém gosta do Getsemane, é um lugar de dor. Ninguém gosta de sentir dor, mas a dor faz parte. Porque ela vai te deixar mais forte. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia? Aí eu pergunto: mas pastor, Jesus teve vontade? Olha, teve vontade de desistir? Teve. Não foi ele que falou: Pai, aparta de mim? Que cálice que era esse? Era o cálice da cruz, da morte de cruz. Mas você sabe por que Jesus não desistiu? Pergunte por quê, pastor? Não ouvi. Pergunte por quê? Porque ele olhava para nós e dizia: Pai, é uma igreja de integração cristã que está ali no bairro da Minas. Eu amo eles. Eu não vou desistir não. Então por causa deles, Pai, faz a tua vontade. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, porque eu sei que o meu sangue vai comprar eles. O meu sangue vai purificar eles. Ele não desistiu só por causa de nós. Ele olhou para nós. Sério, pastor? Sério? A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar os pecados. Nós, para o seu irmão dizer nós mesmo. Ele só veio buscar e salvar perdido. Terceiro lugar que precisa passar é o 23, 26. Quem está comigo? Vem para mim, por favor. Quando o iam levando, pegaram certo sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas. E o tema é o caminho do Gólgota. Isso? Terceiro lugar que nós precisamos passar, querido, é no Gólgota. Lembra bem que Jesus, ele sobe nesse caminho do Gólgota. É um caminho de conscientização. Primeiro a Bíblia diz
E ele sabia por que ele estava subindo aquele caminho. Era o caminho da morte, o caminho da conscientização de que ele ia para a cruz. E o engraçado é que ele está ciente, mas ele está indo. E de repente tem um homem chamado Simão Sirineu. Alguém olha e diz: ajuda ele com a cruz. Vai para o seu irmão e diz: você tem que carregar a cruz, não tem jeito. E a sua, a minha Bíblia diz: quem quer seguir Jesus, toma a sua cruz. Engraçado, está mandando tomar a sua. Por que a gente quer a cruz dos outros, às vezes, irmão? Não aguenta nem a nossa, quer carregar de alguém. Por isso que anda assim, ó. Por quê? Porque a nossa já pesa, se pegar de alguém. Mas a Bíblia diz que, chamado Simão Sirineu, disse: você tem que carregar sua cruz, ajuda ele. Aleluia. Pastor, por que é lugar de conscientização? Primeiro, Jesus sabia porque ele estava caminhando e subindo para o Gólgota. Segundo, olha o seu irmão diz: Jesus está nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele olha, a minha Bíblia diz que as mulheres estavam fazendo o quê? Intercedendo por ele. Ele olhou para elas e disse: não ores por mim, ore por vocês. É por vocês que vocês precisam orar. Porque vai vir dias complicados, virão momentos terríveis. Vocês precisam, na verdade, estar intercedendo. Ore por Jerusalém. Ore por vós. Se conscientize que vocês precisam orar por vocês. Pastor, o que está acontecendo nos dias de hoje? Sinto muito, nós não oramos, mas nem por nós. Um dia uma pessoa ficou brava comigo. Eu fui evangelizar uma pessoa, ela disse: quem disse que eu não estou orando? Estou orando pelo meu avô que está morto há muitos anos, e eu oro por ele, para Deus não sei o que. Eu falei: pois é, eu vou acreditar que você está orando por ele. Porque você não ora nem pelos vivos, vai orar pelos mortos. Você já pensou se a gente fosse nesse sistema, toda pessoa que está morta lá, você ficar orando para ela dar uma melhoradinha para subir para o céu? A minha Bíblia manda eu orar pelos vivos, porque os mortos estão ordenados a morrer uma só vez e segue-se a um juízo. Acabou. Não tem mais nada. Eu preciso entender, na verdade, que o Gólgota é um lugar para mim de se conscientizar do que eu preciso. Aleluia. É por isso que a minha Bíblia diz uma coisa, irmão. Entenda por que eu vou colocar isso. Eu estava conversando, não sei com quem, faz muito tempo. A pessoa disse assim: eu vou mudar de país porque lá é mais abençoado. Lógico que depende do país, é mesmo mais abençoado. Falei: mas esse é o único intuito seu, mudar para ser abençoado em outro país? Você é crente disso? Eu falei: então, a minha Bíblia diz então. Você está lendo a Bíblia? É, um pouco. Eu falei: então leia a Bíblia direitinho. Você vai entender que você não precisa de lugar para ser abençoado. Por quê? Porque a minha Bíblia diz assim: se você for fiel a Deus, certo, a bênção vai correr atrás de você, na cidade, no onde você for, ela vai te alcançar. Você precisa sair correndo atrás dela. É por isso que a gente não é abençoado, porque corre atrás de Deus. Se você correr atrás dela, não adianta, ela não vai chegar. Você tem que ser certo que ela te alcança. Acabou. É Glória a Deus. Eu preciso me conscientizar de algumas coisas do cristianismo. Eu acho muita coisa, e o cristianismo não é achar, é ser, é o que é, e pronto. Posso ouvir glória a Deus aí? Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia? Eu estou indo agora para o 23:33. Quem está comigo? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram bem como aos malfeitores. Pronto, amém. Obrigado, meu irmão. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, eu preciso passar pelo Calvário. O Calvário é tão interessante. Quando você vê morte de cruz, é por isso que é engraçado uma coisa. Quando você é abordado pelo polícia,
qualquer coisa que ele te fala. Ninguém nunca foi acordado com uma cabeça? Mão na cara. A mão na cabeça está me dizendo assim, ó. Estou rendido. Estou, na verdade, um pouco debilitado, minha mão está com alto. Pode olhar aqui. Quando você vai para o Calvário, para a cruz, a morte de cruz está dizendo, Senhor, estou totalmente na sua dependência. Não consigo fazer nada sem ti. Estou aqui. Glória a Deus. É um lugar de matar a velha criatura. É um lugar de morrer, Calvário. É um lugar que você renuncia tudo e diz, tá bom, Senhor. Pode me pregar nessa cruz. É aqui que eu vou morrer, então é aqui que eu vou morrer. É aqui que a minha criatura velha vai, a minha Bíblia não diz. Engraçado que tinha que ser morte de cruz, não é, irmão? Mas pastor, por que tinha que ser morte de cruz? Quando você entra lá no livro de Moisés, na verdade você vai ver, a minha Bíblia diz lá, depois você lê, que quando Moisés, na verdade, transformar aquela serpente e tudo, o Senhor diz, pega essa serpente e ergue, e todo que olhar para a serpente vai ser curado. Engraçado, né? Aquilo tinha já uma simbologia para os dias de hoje. Por isso que o texto diz assim, como Moisés ergueu a serpente no deserto para que olhasse para ela e seja curado, assim importa que o Filho do Homem também seja crucificado, para que todo que nele crê, todo que nele olhar, todo que nele se esconder, será salvo, será salvo, será salvo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Por isso que ele precisava, e nós precisamos passar pelo Calvário. Carregar a cruz não é fácil, é matar a velha criatura. E o engraçado é que se velha criatura não morre, nova não nasce. Quem foi que disse essa frase? 2 corpos não ocupam o mesmo esse? No cristianismo é assim, você vem com um corpo, quer dizer, você vem com um jeito, você vem com uma maneira de ser, você vem com um pensamento, você vem com hábitos ruins, e quando chega aqui você precisa se desfazer disso para o Espírito, que é uma pessoa, entrar e começar a dominar a tua vida. Começar a dominar o seu falar, os seus pensamentos. É por isso que você olha para algumas pessoas, eu tenho certeza que você já teve essa experiência, de ver algumas pessoas um tempo na igreja e de repente se olhar para nós, ela está diferente, ela fala diferente. Ela mudou bastante. Sabe o que é isso? É que estava saindo aquela velha criatura, está começando a entrar novamente. As coisas novas começam a mudar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, acreditem se quiser. Agora à tarde foi negócio de abertura de copa, essas coisas aí, não foi não? Foi hoje isso, né? Foi hoje. Aí alguém disse, mas não está vendo a abertura de copa tudo? Eu falei, não. Falar a verdade, eu estou com vontade de ter uma notícia do céu hoje. Eu estou com vontade de notícia da terra, não. Peguei meu celular, coloquei uns negócios lá, comecei a ler, peguei a Bíblia, abri e falei, eu estou com vontade de Deus me dar notícia do céu, porque eu estou cheio de terra, porque a terra não vai mudar nada, não vai mudar nada, e tem pessoas se perdendo, tem pessoa, na verdade, se prostituindo, morrendo, traindo, separando, cara. Enfim, Senhor, eu quero notícia do céu, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque a gente, querido, nessas épocas assim, as coisas vêm. Você vai ver só, preste atenção, o nosso país está um caos. Escute, o nosso país está um caos. E essa Copa veio, por algum momento todo mundo vai esquecer do caos. Fica olhando. Os caras são inteligentes. Uma hora dessa, não podia nem ter. Eu falava assim, suspende Copa agora, não é hora de ter Copa do Mundo agora, não. É hora da gente colocar e alinhar o país, porque se tivesse homens sérios, homens de Deus, e pessoas preocupadas mesmo com o sistema e com o país, eles falavam, não, não se preocupe com a Copa agora não, vamos tentar ajustar nosso país. Mas nós, crentes, estamos preocupados com a Copa. Sim ou não? E posso fazer uma pergunta aqui, sim ou não? Eu tenho certeza, irmão. Nós conseguimos assistir 1h30 de jogo. Quem assistiu o futebol? Nós conseguimos assistir 1h30 de jogo, mas não conseguimos orar 20 minutos. Levanta a mão quem orou 20 minutos hoje, só 20. Você vê que engraçado, não? Mas a gente consegue ficar 1 hora, pensa, 1h30 na frente da televisão, fica
Esses dias eu estava em casa, eu não sei o que aconteceu. Pensa numa pessoa que perdeu o sono. E era mais ou menos 3h45, deu 4 horas, eu falei, eu já sei. Peguei minha chave, tudo, vim aqui, abri a igreja e falei, eu vou ficar orando, Deus. Não era para dormir. Não era para dormir, era para orar. Mas quem é que quer vir de madrugada e orar? Às vezes a gente não quer, mas a gente tem que ir matando essa criatura. Essa aqui quer dormir, essa quer descansar. E Deus está dizendo, vai orar, porque eu preciso resgatar uma vida, eu preciso falar com uma vida, eu preciso salvar uma família. Quando eu termino da situação, eu vou fazer isso no meio espiritual. Glória a Deus. A gente tem que estar ouvindo. Glória a Deus. Por isso que a gente precisa passar por esses lugares que Jesus passou. Observe bem, são lugares de destaque que Jesus passou que ninguém queria passar. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia. Mas também, quem está com o capítulo 24? 24. A ressurreição de Jesus. Pronto. Tá bom? A ressurreição de Jesus. Precisamos passar pela ressurreição. Porque não basta só morrer. Tem que ressuscitar. Porque ressuscitando vem com as coisas novas. Glória a Deus. Lembra que Jesus ressuscitou? E a minha Bíblia diz que quando ele ressuscitou num corpo ressurreto. Mas é engraçado, ele ressuscitou num corpo ressurreto. E observa bem que a minha Bíblia diz que os discípulos estavam no cenáculo. E quem é que se pôs no meio deles? Jesus não bateu na porta. Ele atravessou a parede. É, pastor, olha o texto. Olha o texto que você vai ver. Quando a gente ressuscita com mentalidade nova, com um corpo novo, com atitudes novas. Por isso que eu preciso passar por ressurreição. É como a casa. Jesus não disse que quando a gente se converte tudo, a casa fica vazia. E aí, a casa fica vazia, limpinha. O que é que eu preciso começar a fazer? Ler Bíblia, colocar diante de Deus, buscar intimidade com Deus, me dedicar, buscar as coisas de Deus, se envolver para me encher no espaço vazio. Mas tudo bem, aí eu não faço isso. Esvaziou, me converti tudo, mas eu não ocupo a minha casa. A minha Bíblia diz que aquele espírito que saiu, sabe aquele espírito de vício, de mentira, um monte de coisa, ele volta lá e olha a casa. Desengraçado. Nós saímos de lá, mas ela está vazia ainda. Aí ele vai buscar uns amigos e diz, vamos invadir ela está vazia mesmo, vamos morar lá de novo. É assim. O reino espiritual trabalha desse jeito. Por isso que a minha Bíblia diz que a mente vazia é o quê? Quando a nossa mente não é ocupada por coisas de Deus, por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, ocupe a sua mente, porque nós temos a mente de Cristo. É por isso que a gente não pode. Você já viu quando você está cheio de problema e você senta no sofá? Já aconteceu isso? Está cheio de problema, senta no sofá e você começa a pensar em tudo. Daqui a pouco você fica louco. Por isso que eu preciso ocupar minha mente. Espera um pouquinho, estou cheio de problema, mas peraí, Deus, eu vou falar uma coisa para o Senhor. A tua palavra diz que o Senhor supriria todas as minhas necessidades, Senhor. A tua palavra diz que era o Senhor que peleja por nós, Senhor, para nos buscar o reino, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus, eu não estou conseguindo lidar com essas situações, com esses problemas, mas a tua palavra diz que quando eu coloco nas tuas mãos, Senhor, toda a minha ansiedade, o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem cuida de nós, cuida de mim, cuida da família, cuida da minha situação. E daí, querido, você vai observando, você vai melhorando. Aleluia. Por isso que eu preciso passar por ressurreição. Jesus não passou. Foram buscar ele, na verdade, não acharam. Olha que interessante. Foram lá buscar ele, não acharam. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Pega isso como palavra profética, irmão. Quando a gente vem para a igreja, a gente se converte, as pessoas depois, com o tempo, vão procurar em nós alguma coisa. E a minha Bíblia diz que quando foram no túmulo não acharam nada. Bom, as pessoas olharam para nós e não acharam nada, né? Pô, o pessoal mudou mesmo, o pessoal está transformado, né? Você está igreja, eu vou na tua igreja. Já aconteceu isso que alguém falava,
O negócio é bom, é assim, irmão. As pessoas vão vir buscar alguma coisa em nós. Mas olha, o Senhor não diz, não vai achar, não. Vai achar, não. E por último, bom, mas passamos por um lugar, hein? Olha que o Senhor viajou comigo um pouquinho aqui. Porque você precisa de ver quando a gente se reunia no Peniel à noite, era 3 dias. Essas coisas assim, a gente virava as madrugadas, e a gente chorava lá, e outros pulavam. Era desse jeito mesmo. Era assim. As pessoas não sentem. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu preciso ministrar nesse lugar, mas eu já estou orando para Deus me dar graça nesse sentido. Eu digo, Deus, levanta uma igreja que tem vontade de ser batizada no Espírito Santo. Glória a Deus. Falando em língua. Mas pastor, por que falar em línguas? Porque a minha Bíblia diz que falar em língua é falar com Deus. Só Ele entende. Você sabia que quando você fala em língua, só Deus entende? Ninguém mais entende. O diabo sabe hebraico, aramaico, judeu, o diabo sabe todos os idiomas, menos esse. Ele não discerne as línguas estranhas. Porque a minha Bíblia diz que quem fala em línguas fala bem com Deus. Por isso que quando eu quero orar, o diabo só entra quando você fala nas suas palavras. Por isso que quando eu quero orar alguma coisa que eu estou na verdade projetando, eu estou na verdade, eu traço como alvo, eu venho diante de Deus e eu começo assim, ó. Oh, Pai, de repente eu olho assim e falo, diabo, não é que você entender, mesmo, eu sei que você está muito bem retórico, quem tem que entender é Ele está entendendo. Você pode achar loucura, mas olha a Bíblia, leia a Bíblia, está na Bíblia, não é o Sérgio que inventa as coisas. Por isso que a minha Bíblia diz que quando eu oro em línguas, eu oro não com o meu entendimento, mas alguém está te entendendo? Aí depois eu oro com o meu entendimento. Senhor, esses são os propósitos que o meu pastor colocou naquela lousa de oração. Senhor, aviva a tua igreja lá, não é? Agora eu estou orando com o meu entendimento. Senhor, olha, salva as almas, salva as famílias, estou orando com o meu entendimento. Agora, quando eu estou falando em mistério, eu estou orando, na verdade, não entendo, mas Deus está entendendo o que eu estou falando. Glória a Deus. Por isso que eu preciso de mistérios, irmão. De se envolver, de querer ser batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu orei 3 dias comigo. Irmão, estou falando diante de Deus. Eu fiquei 3 dias falando em línguas. Eu ia falar nada. Aí alguém é louco, mas eu não acho que é louco. Sabe por quê? Qual é o último lugar aí? Quem está no último lugar? Atos 2. Leia para mim, por favor, né? E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, continua só mais um pouquinho só. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso. E de repente veio do céu um som, como de um vento, ventemente impiedoso, e encheu toda a casa que estava assentados. E todos, pega aquele texto que diz, e todos foram cheios, não é isso? E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O último lugar que a gente precisa entender, irmão, Jesus chega e fala, vão para Jerusalém. O crente tem que ir para Jerusalém. Ele não mandou, disse, vai a Jerusalém, fica lá, busca, por quê? Porque eu vou agora, eu tenho que ir, mas fica lá, por quê? Porque vai vir um. Eu vou, mas o Consolador vai vir, vocês não vão ficar órfãos, não. Esse vai guiar em vocês a toda a verdade. Esse vai dar unção, esse vai dar autoridade, esse vai dar ousadia, esse vai dar poder, esse vai fazer com que vocês sejam, na verdade. Aí a minha Bíblia diz que eles estavam reunidos ali, orando, buscando,
de repente, aconteceu de que um vento começou a bater no meio da igreja, o vento começou a soprar ali no meio, sabe aquele vento assim? Já viu o quê? Eu não sei se vocês já presenciaram coisas assim. E você está pregando uma mensagem de batismo de fogo, de repente, aí começa o mato lá em mistério, começa a tremer, e o vento começa a bater, A minha Bíblia diz que o vento começou a fluir no meio ali da oração e aonde eles estavam, e todos. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Você já ouviu alguém falar assim? Eu aceitei Jesus, mas eu fui batizado no Espírito Santo, mas não falo em línguas. Já ouviu isso? Você já viu alguém ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas? Não existe. Você é batizado nas águas. Se é batizado no Espírito Santo, você tem que falar em línguas. É evidência. Isso é evidência. Não existiu. E eu preciso buscar isso, por quê? Porque eu sou filho de Deus. Então vamos dar um exemplo aqui, Olha aqui para mim. Pastor, eu vou dar um exemplo só. O Sérgio, olha aqui, presta atenção, olha para mim. O Sérgio está falando isso. Para que vocês não achem que o pastor da igreja, né? Eu procuro no nome de Jesus sempre tentar pregar a Bíblia. Porque é isso que transforma. Mas vamos dar um exemplo aqui, que eu vou chegar no céu. Eu vou falar com Deus e com Jesus. Maravilhoso. O Pai lá e o Filho assentado na terra. Lá vai Sérgio. Então, talvez eu não falarei na minha língua terrena. Porque se a Bíblia diz que Ele me deu uma língua, que era só essa língua fala com Ele, será que não é essa língua que eu vou usar para conversar com Ele? Sérgio, não. Então eu vou chegar lá, vou falar com Deus e com Jesus. Aí Jesus vai olhar e vai dizer bom dia para você também. Um exemplo. Estou dando exemplos. Isso não é heresia, isso é bíblico. Isso é língua dos céus, não é língua de homens. Por isso que eu preciso buscar, porque andar com o Espírito é revestimento. E se eu não for revestido nesse mundo, eu vou estar sujeito a muita coisa. Só o Espírito, por isso que a Bíblia diz que Ele nos deu o Espírito e o Espírito habita em nós. Jesus está sentado à destra de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo que vem para a terra. É Ele que me guia, é Ele que olha, é Ele que fala, é Ele que me dá poder, é Ele que me dá autoridade, é Ele que me dá sabedoria, é Ele que me conduz até Deus. Glória! Amém, por isso que eu preciso me envolver com Ele. Eu preciso passar por isso. Jesus passou. A minha Bíblia diz que quando Jesus foi batizado lá, Lucas capítulo 3, não foi? Jesus foi batizado, quando sai das águas, o céu se abre e desce a pomba, não é? E a minha Bíblia diz que sai uma voz lá do céu. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Preciso ou não preciso passar por essa experiência? Então entenda, igreja, que nós estamos, na verdade, em fim dos tempos, e homens e mulheres, famílias, que estão em igrejas, que na verdade não buscam, não se interessam, não se dedicam, não entendem o que Deus quer para a vida delas, não vai dar continuidade. Por quê? Porque tudo está estreitando na terra. Principalmente o não faz mal, ou é assim mesmo. Quem já ouviu o não faz mal? Lembre bem, na verdade, dentro do jardim do Éden, Satanás, ele só enganou, na verdade, Adão e Eva no não faz mal. E deixa eu te dizer uma coisa, palavra de Deus não muda. Está escrito, está escrito. Se vir outro e pregar outro evangelho, é anátema, quer dizer, não vale nada. Por isso que eu preciso entender, o não faz mal que vai fazer eu perecer, porque se Deus está dizendo que faz mal, faz mal. Se o Senhor está dizendo não faça, não faça. Glória a Deus.
Tua presença é real. Vamos pro seu coração um minuto só. Glória. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aleluia. fogo